A Rússia está sangrando, não metaforicamente, literalmente. Suas refinarias estão em chamas, seus portos estão paralisados. E pela primeira vez, desde que essa guerra começou, Vladimir Putin não consegue estancar a hemorragia. O que você vai ver nesse vídeo é como a Ucrânia encontrou o calcanhar de Aquiles da Rússia e está martelando ele sem parar. Mas antes de continuar, preciso te mostrar um número que explica por que tudo mudou em 2025. 25%. Essa é a parcela da capacidade de refino da Rússia que simplesmente desapareceu. Para colocar em perspectiva, a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. O setor energético representa quase metade da receita do governo. É o que paga soldados, compra munição, mantém a máquina de guerra funcionando. E 1/4 dessa capacidade foi destruída. Não por sanções, não por colapso interno, por drones. Drones ucranianos que custam uma fração do que custa um míssil e que estão fazendo o que bilhões de dólares em sanções não conseguiram fazer. Mas o mais assustador não é o que já aconteceu, é o método. Porque a Ucrânia não está tentando destruir refinarias. Ela está tentando algo muito mais inteligente e muito mais cruel. Pensa comigo, se você destrói uma refinaria completamente, a Rússia reconstrói em 2, 3 anos. Demorado, caro, mas possível. Mas e se você não destruir completamente? E se, toda vez que a Rússia termina de reparar uma refinaria, você ataca de novo e de novo e de novo? Isso é o que está acontecendo. A Ucrânia criou um loop de destruição. As refinarias russas estão presas em um ciclo infinito. Repara, explode, repara, explode. Nunca conseguem voltar à capacidade total. Nunca conseguem estabilizar a produção, e cada ataque custa milhões para reparar. Cada semana parada custa milhões em produção perdida. A Rússia está gastando fortunas só para ficar no mesmo lugar. Mas aqui é onde fica ainda mais impressionante. Teve um ataque recente na refinaria de Khabarovsk. Sabe onde fica Khabarovsk? A 6.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Mais perto do Japão do que da Ucrânia. 6.000 quilômetros. Isso significa uma de duas coisas. Ou a Ucrânia desenvolveu drones com alcance intercontinental, ou tem gente dentro da Rússia fazendo esse trabalho. Qualquer uma das opções é um pesadelo para Putin. Agora vamos falar do que isso significa na prática, porque números são uma coisa, o dia a dia é outra. Em várias regiões russas, as pessoas estão limitadas a 30 litros de combustível, quando tem combustível. Em algumas áreas, os postos simplesmente secaram. Pensa no que isso significa para um país em guerra. Tanques precisam de diesel, caminhões de suprimento precisam de diesel. A logística militar inteira depende de combustível, e esse combustível está evaporando. Mas não é só o exército. É o caminhoneiro que não consegue trabalhar. É o fazendeiro que não consegue colher. É o cidadão comum que vê o preço de tudo subindo enquanto o governo garante que está tudo sob controle. Sabe qual é o maior perigo para um regime autoritário? Não é um exército estrangeiro. É quando a população começa a perceber que o líder não consegue proteger o básico. E agora chegamos no golpe mais estratégico de todos. O porto de Novorossiysk. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas deveria. 2% de todo o petróleo que circula no planeta passa por esse porto. Não é só importante para a Rússia, é importante para o mercado global. E a Ucrânia conseguiu suspender as operações dele. Isso não é só dano econômico, é uma mensagem para o mundo inteiro. Podemos fechar a torneira quando quisermos. Sem exportação, a Rússia não recebe dólares. Sem dólares, não tem como financiar a guerra. Sem guerra, não tem narrativa de vitória. E sem narrativa de vitória, Putin vira só mais um ditador perdendo. Agora, oficialmente, a economia russa está bem. O Kremlin divulga números positivos. A mídia estatal fala em crescimento, mas analistas independentes contam uma história diferente. O lucro da Rosneft, a maior petroleira russa, caiu 70%. A arrecadação de impostos está despencando, e o PIB só não colapsa porque o governo está injetando dinheiro em gastos militares como se isso fosse política econômica. Mas militarismo não é economia. É um curativo em uma ferida que não para de sangrar. E quanto mais a Ucrânia ataca, mais rápido essa hemorragia avança. E se a população começa a duvidar, o que dizer dos soldados? As tropas russas enfrentam uma situação cada vez mais delicada. Menos combustível para tanques, menos suprimentos, menos capacidade logística. Enquanto isso,
a Ucrânia só intensifica seus ataques e amplia sua capacidade de alcance. O resultado é um moral militar que desaba junto com a economia. Casos de violência interna, assassinatos de comandantes, deserções, tudo isso começa a ecoar como sintomas de uma máquina militar que está se desfazendo. E quando o exército deixa de temer seu líder, o líder perde sua posição. A economia, por sua vez, dá sinais claros de colapso. Queda nos lucros das gigantes energéticas. Redução drástica na arrecadação tributária. Expansão de sanções que atingem diretamente os compradores internacionais de petróleo russo. Um PIB que encolhe conforme a guerra se arrasta. Pesquisadores já alertam que a Rússia está vivendo uma recessão mascarada, uma crise profunda escondida sob estatísticas otimistas. Uma economia que só não desmorona completamente porque o governo força gastos militares, como se isso pudesse substituir crescimento real. Mas não pode. Militarismo não é política econômica. É um curativo em uma hemorragia que não para. E quanto mais a Ucrânia atinge a estrutura petrolífera russa, mais rápido essa hemorragia avança. Estamos, portanto, diante de um momento histórico. A primeira vez em décadas que a Rússia enfrenta um ataque estratégico capaz de minar a base de sua força nacional. Não se trata apenas de refinarias queimando. Trata-se de um regime cuja autoridade depende da imagem de poder. Imagem que se desvanece quando o presidente não consegue proteger o bem mais precioso de sua economia. Putin está sentindo isso. Seu círculo interno está sentindo isso. E mais importante, o povo russo está começando a perceber. Como se governa um país quando a promessa de estabilidade se rompe? Como se mantém uma guerra quando o combustível que deveria alimentá-la está evaporando em chamas? Por quanto tempo um líder permanece intocável quando suas fontes de poder se tornam vulneráveis? Essas são as perguntas que começam a ecoar, não apenas na Ucrânia, mas dentro da própria Rússia. Algo grande quebrou na Rússia, e não é uma refinaria. É a ideia de que Putin está no controle. Se você quer continuar acompanhando como essa situação evolui, porque ela vai evoluir, e rápido, se inscreve no canal. A gente vai estar aqui toda semana destrinchando o que está acontecendo de verdade, sem filtro de propaganda de nenhum lado. E se esse vídeo te fez ver a guerra de um ângulo diferente, deixa o like. Isso ajuda mais do que você imagina. Nos vemos no próximo.